dia, na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cristiano Abrantes, da Igreja do Brasil para Cristo, no Pedregal, Goiás. Hoje estarei comentando sobre a leitura de Atos, capítulo 24. Agora, no capítulo 24, Paulo está preso em Cesareia, onde o governador Félix havia dito que só o julgaria depois que seus acusadores também pudessem ser ouvidos. Levou 5 dias, então, para que o sumo sacerdote Ananias, juntamente com os anciãos e um advogado chamado Tértulo, chegassem em Cesareia. O advogado Tértulo inicia a acusação enaltecendo as ações do governador Félix em relação ao povo, dizendo que ele é muito bom, que é prudente, que realiza obras em todos os lugares e que mantém a paz. E é sobre a manutenção da paz a estratégia adotada pela acusação. Tértulo acusa Paulo de sedição, de heresia e de sacrilégio. De sedição, por Paulo estar indo nas sinagogas e no templo, atrás dos judeus, onde estivessem, tentando mudar para outra direção seus costumes religiosos. De heresia, dizendo que Paulo falava mentiras e que falava contra Moisés. De sacrilégio, dizendo que Paulo profanava o templo, levando pessoas que não eram da fé judaica para dentro do templo. E com isto, Tértulo estava dizendo que Paulo causava uma perturbação da ordem pública, trazendo uma confusão e uma agitação, e um alvoroço tamanho que já havia chegado ao nível de conflitos e que poderia causar uma revolta ou até uma guerra. Porque se não há paz, o povo perde o controle. Paulo se defende dizendo que não haviam sido apresentadas nenhuma prova contra ele, que ouviu-se apenas palavras eloquentes e que os seus verdadeiros acusadores, que eram judeus da Ásia e que haviam iniciado toda aquela confusão, não estavam ali presentes, e que ele, Paulo, estava em Jerusalém há apenas 12 dias, e só com o período de purificação se resguardou durante 7 dias, que dessa forma era impossível ter cometido ou praticado o que dizia a acusação, mas que na verdade dos fatos, e contra fatos não há argumento, ele havia voltado para Jerusalém também para trazer esmolas e ofertas, depois de haver passado muitos anos fora. E disso sim haviam provas. Vejam, meus amados, que na primeira viagem missionária, Paulo esteve ausente durante cerca de 2 anos, que aconteceu mais ou menos 13 anos após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Levando em consideração que Jesus tinha vivido 33 anos, que o primeiro ano depois de Cristo é contado a partir do nascimento de Cristo, e que a primeira viagem foi no período de 46 a 48 depois de Cristo, então subtraímos 33 de 46. Temos 13 anos. Depois, Paulo iniciou sua segunda viagem missionária por volta do ano 49 depois de Cristo, e que durou cerca de 3 anos, assim também como a terceira viagem durou cerca de 3 anos. Depois de ouvir Paulo, o governador Félix, que estava bem informado acerca do caminho e do Nazareno, resolveu adiar o julgamento e esperar o comandante Cláudio Lísias chegar. Amados, muitos têm conhecido a Jesus por ouvir falar, mas hoje ele nos convida a termos uma experiência pessoal e particular com ele, para vivermos em novidade de vida todos os dias. O governador ordena que Paulo tivesse sua prisão relaxada, mais branda, e que pudesse receber visitas. Nos versículos 24 e 25,
relatam que, alguns dias depois, Félix e sua esposa Drusila, que era judia, manda chamar Paulo para ouvirem acerca da fé em Cristo. Que Paulo o havia instigado quando, no decorrer da sua defesa, disse, nos versículos 14 a 16: Mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam de seita, assim sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes que aqui estão também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Aqui podemos tirar alguns ensinamentos. Primeiro, diante das coisas que virão, nossas atitudes de hoje são confrontadas e impactadas. A nossa esperança não é fundamentada no aqui e no agora, mas na esperança da ressurreição e da vida eterna. Cremos na promessa de que aquele que subiu um dia voltará, virá para buscar o seu povo. Segundo, baseado no versículo 25, quando Paulo passa a falar sobre a justiça divina, do domínio próprio e sobre o dia do juízo que está por vir, devemos ter o entendimento que o homem foi criado por Deus e que havia um projeto, um propósito, um plano traçado por Deus para a sua vida. O homem foi criado para o louvor da glória do Senhor. Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. O homem caiu em pecado e seu destino eterno se tornou terrível, porque há uma ira de Deus sobre o pecado e que, em função do seu grande amor, recobra dele mesmo uma ação, uma atitude de justiça. E nada que o homem fizesse poderia livrá-lo de beber do cálice da ira do Senhor. Leiam Jeremias 25, do versículo 15 ao 38. Há uma consequência do pecado. Mas este mesmo Deus, sabedor da condição humana, em terceiro lugar, traça o resgate da humanidade e o seu retorno para o seu projeto inicial. Nosso Deus vem ao encontro do homem através do seu Filho Jesus Cristo, que paga o preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E em Jesus somos restabelecidos a Deus, e nosso destino eterno é alterado. E até para sermos convencidos de tudo isso, dependemos de Deus, que através do seu Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. A única atitude, meus amados, que podemos ter em relação a tudo isso é de nos achegarmos a Deus, para que Ele também se chegue a nós. Diz o texto que Félix ficou apavorado com tudo isso que havia ouvido, a ponto de pedir para Paulo parar. Nota-se que ele ficou apavorado e não temente a Deus, a tal ponto de ficar aguardando receber propina de Paulo. O amor ao dinheiro falava mais alto na vida de Félix. Diante disso, Paulo mais uma vez mostra o seu caráter e decide não subornar e não se curvar para a corrupção. Alguns podem dizer: mas as coisas aqui funcionam assim. Tem que pagar propina para alcançar o que deseja. Mas ser cristão é também ter mudança de vida. Não ser como o mundo, não se parecer com o mundo. Por isso,
Carregamos o nome de cristão porque nos parecemos com Cristo. E por não se curvar ao suborno e não pagar a propina, Paulo fica ainda 2 anos preso em Cesareia. Que Deus os abençoe e até a próxima leitura.